Nossa adoração, Pai. Que o teu nome, Deus, seja glorificado sobre nós. Perdoa, Senhor amado, as nossas falhas e recebe diante de ti, Senhor amado, nossa adoração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Rompendo em fé, a cada dia rompendo em fé, a cada dia vencendo, um dia de cada vez, né? Não é isso? Glória a Deus. Se estamos lutando para vencer, não para perder, mas para vencer. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. A partir do verso 40. 1 Reis, capítulo 18. Se puder desligar aí. Vai esquentar um pouquinho, mas... Não. É aqui. Que fica abanando. Fica despenteando meu cabelo. 1 Reis 18. A partir do verso 40. A palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E toda vez que eu leio esta palavra, eu vejo nela uma esperança, uma expectativa, sabendo que existe todo um contexto, que existe toda uma história, que existem milagres, existem situações aqui maravilhosas para a gente sentar e destrinchar ela. Mas quando a gente olha para isso, a gente vê que um homem de Deus, ele foi ousado o suficiente para enfrentar profetas do inimigo, pessoas que pensavam contrário a ele, pessoas que maquinavam contra ele, porque Jezabel maquinava contra ele, desejava a sua morte, né? E mesmo assim, ele continuou buscando a Deus e não tirou seus olhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tirou os olhos. Isso traz para nós um exemplo, para dizer para cada um aqui: olha, não tira os olhos de Jesus. O livro de Hebreus diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Ou seja, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo o tempo todo. Em todo o tempo olharmos para Jesus, porque sabemos que só dele vem o socorro, sabemos que só dele vem o suprimento, sabemos que só dele vem a solução. Amém? E a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 40: e Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Amém? Vamos ler todos juntos esse verso 41, amém? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Quando a gente continua lendo, a palavra de Deus diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, enquanto ele dá uma ordem para o rei: sobe, come, bebe, porque ruído há de abundante chuva. Ele sobe para o monte, ele vai para o seu lugar de intimidade com Deus, ele vai orar, porque ele lançou uma palavra profética. Agora precisa orar para que essa palavra se cumpra. Louvado seja Deus. E assim ele fez. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Voltou 7 vezes para olhar para a mesma imagem, para a mesma situação. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar.
Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. A certeza do profeta de que Deus iria trazer chuva. Amém? E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? A gente olha assim, como eu já disse, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando você olha assim, você olha ao longe, você vê que existe uma esperança. E quando você olha assim, existe uma luz no fim do túnel. Qual o tamanho da luz do fim do túnel que você está vendo? Ela é mínima, é microscópica às vezes. Mas você sabe que quanto mais você se aproxima daquela luz, maior ela vai ficando. Quanto mais perto da luz, maior ela vai ficando. Até você encontrar aquela luz, você vai ver que ela é enorme e você é pequeno. A mesma coisa essa nuvem. Ao longe ela é pequena, mas perto ela se torna grande e abundante. Amém? Então Deus ele quer ministrar o nosso coração nesta manhã, porque Deus ele diz: vai haver chuva, vai haver abundância, vai haver prosperidade. Ou seja, você vai plantar e você vai colher, vai voltar a plantação, vai voltar a vida, vai voltar a alegria, Deus vai manifestar o seu poder. A chuva vem trazendo junto com ela a abundância da terra, e não na terra poderá ser plantado novamente, os frutos voltarão a nascer, a glória de Deus voltará a ser manifesta. Mas tudo isso tem um começo. Por que tudo isso teve que acontecer? Eu lendo ontem, eu falei para a Néia assim, eu até chorei na presença de Deus. Depois eu chorei quando contei para ela, que eu vou dar um testemunho aqui para você. Em 2020, quando iniciou a pandemia, nós sabemos exatamente de como nós vivemos e o que nós precisamos fazer para viver e para sobreviver. E eu digo para vocês que estão aqui hoje, está sendo gravado, que se nós dependêssemos da igreja para sobreviver, nós já teríamos morrido. Isso com um bom monte de gente dentro da igreja, já teríamos perecido, se não for ao Senhor. E quando chega março de 2020, entrou dentro da minha alma um desespero, porque eu disse assim: Senhor, se com a igreja aberta já é difícil, imagina fechando a igreja. O que será de nós? O que será da minha casa? O que será da minha família? O que será das nossas vidas? Naquele momento, dentro de todo aquele desespero, eu olhei assim: Senhor, só Tu sabes todas as coisas. Até agora o Senhor tem nos sustentado, até agora o Senhor tem nos ajudado, até agora o Senhor tem mantido a nossa casa. Então agora não vai ter de onde sair. Só existe uma fonte agora. Só o céu. Só o céu. E quando Deus falou para mim: fecha, eu nunca tinha fechado a igreja por hipótese alguma. Acho que a Gislene é testemunha. Por hipótese alguma. Então a gente sempre teve a igreja aberta, independente das circunstâncias. Mas ali houve uma ordem de uma autoridade governamental e a gente precisou fazer isso. Nos 2 primeiros meses subsequentes, Deus ele supriu a nossa vida de uma forma extraordinária, tirando do nosso coração todo aquele medo e alcançando as nossas vidas e usando os nossos filhos e abençoando as nossas vidas. Deus começou a trabalhar dentro da minha casa. E quando eu olhei para Deus assim, falei: Senhor, e agora? O Senhor falou para mim assim: agora você olha para a sua família, olha para a sua casa. Você correu pela causa e pela casa de muitos, agora corra pela sua casa e pela sua causa. Em dezembro eu coloquei num telão aqui, 2020, o ano da família.
Eu tenho a foto disso. E quando entrou 2020, nós vimos que todas as famílias ficaram reunidas. Tiveram que obrigatoriamente ficar todos no mesmo espaço. Gostando ou não gostando, tiveram que ficar todos no mesmo espaço. E uma das coisas que eu chamo a atenção é que todos sempre chamaram a nossa igreja de igreja pequena, igreja vazia. E todas as igrejas, por mais grande que fosse, foram limitadas a 30% da sua capacidade. E muitas delas ficaram vazias. E também estão vazias hoje. Isso quer dizer que Deus, Ele olhou assim, eu falei, eu vou nivelar todos no mesmo prumo. Eu vou trazer todos para o mesmo nível. E Deus abaixou assim e trouxe todos para o mesmo nível. Aquele que era grande veio, aí eu virei para a pastora e disse assim, falei, uma coisa é certa, nós sabemos viver com pouco. Aprendemos a viver com pouco. Como diz o apóstolo Paulo, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, antes ele diz, eu aprendi a ter em abundância e aprendi a passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu estou experimentado nisso. Eu disse para ela, nesse quesito aí nós estamos experimentados. Nós sabemos viver com pouco. Mas aquele que não sabia viver com pouco, ele não soube viver. E eu soube de pastores que tiraram a sua própria vida por não saber viver com pouco. Eu soube de pastores que eles subiram a um prédio alto e chegaram na beirada de se jogar, e ali ele disse, todos aqueles 1.800 membros abandonaram a minha família, enquanto eu estava internado durante 30 dias. Então houve no meio do povo de Deus, eu coloco no meio do povo de Deus, um alvoroço muito grande. Um concerto, Deus começou um concerto na igreja em 2020. Porque a Bíblia diz assim, coloca isso no seu coração. Jesus, ele disse, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer. Aí eu te pergunto, por que fechar a igreja? Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Porque tudo isso aconteceu com permissão do Senhor. Quando foi em julho de 2020, eu vi todo mundo voltando e os 30%, eu comecei a calcular. Bom, na igreja só vai 12, então 30% de 12, quanto que dá? Esse era o meu cálculo. Falei, se eu e a Nete estiver lá, já deu 30%. E quando eu falei assim, Senhor, está na hora de voltar, o Senhor falou, não. Eu falei, Senhor, mas todos estão voltando. E o Senhor falou, eu falei, todo mundo está voltando. O Senhor falou, você não é todo mundo. O Senhor falou, você não é todo mundo. Se você não é todo mundo, então você fica na sua. Certo? Naquele momento eu falei assim, devo ter feito algo errado. Em 2020 o Senhor falou para mim assim, eu quero que você coloque todos de banco. Todos. Grupo de louvor, tudo que tivesse dentro da igreja, de oficiais, todos sentados. E quando chegou em janeiro, distribuí os cargos, eu achei que aquilo era da minha cabeça. E fiz umas mudanças e poupei algumas pessoas. Essas pessoas que eu poupei, o Senhor tirou da igreja. E quando o Senhor falou isso para mim, você não é todo mundo, eu falei, o Senhor está me punindo por algo. Talvez o fato de eu não ter feito o que Ele falou, isso está pesando agora. Porque todo mundo voltou e eu não. Passou dezembro, quando foi em janeiro, 10 de janeiro de 2021, o Senhor falou assim, nessa data você pode retornar. Retornamos, quando foi em março de novo, teve que fechar. Aí eu disse assim, Senhor, agora eu só abro quando o Senhor disser que é para eu abrir. Não abro mais.
não vou ficar lutando, porque a gente estava vindo, acho que a irmã Gislene estava vindo também, tinha a Vanessa estava vindo algumas pessoas e tal, e a gente achou que aquilo ali é bom, agora vai pegar. Quando foi em março, de novo, o governador vai lá e fala que tem que fechar de novo, porque é isso, já aquilo. Aí eu fechei e falei, agora só abro quando Deus mandar. E isso foi até começo de 2022, não é isso? Você me ajuda aí, que a minha memória está... O ano passado a gente ficou o ano todo, ficamos, né? O ano passado a gente ficou o ano todo, 2022. Então a gente voltou quando foi em novembro de 21. Novembro de 21. Passamos o ano passado todinho, eu, a Neia, a Vilma. Algumas vezes a irmã Gislene veio. E quando foi ontem, ministrando, estudando esse texto, eu comecei a lendo aqui em 1 Reis 17, onde a palavra de Deus diz assim, que Deus, ele usou a vida do profeta para profetizar 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Só que Deus, ele fez assim, você profetiza, mas eu vou te levar a um lugar onde você seja abençoado, onde você seja cuidado. E a Bíblia diz que ele foi levado a um rio, à beira de um rio, e na beira desse rio um corvo trazia para ele o pão pela manhã e a carne, e à noite o pão, a carne. E a água ele bebia do ribeiro. Então Deus supriu a sua necessidade com pão, carne e água. Todos os dias ele tinha o suprimento diário. E aquele sofrimento e aquela dor, ela continuou sobre a nação de Israel. Agora olhamos para a nação, o que foi que a nação estava fazendo? Acabe era rei de Israel, ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma idólatra, ele trouxe a idolatria para o povo de Israel, ele trouxe os costumes do mundo para dentro daquilo que era de Deus, e Deus trouxe uma punição sobre eles de 3 anos sem chuva. E quando falta chuva, falta tudo, porque aí falta o alimento. Você já não planta mais, porque se você plantar não vai dar. A terra está seca, ela está improdutiva. Não tem como você semear numa terra árida, onde só o sol bate e não existe um refrigério de água. Não vai produzir. Então, depois disso, quando acontecem essas coisas, aí vem as culpas. Em quem nós vamos responsabilizar? Quem que nós vamos culpar? Quem que nós vamos fazer isso? Por que nós estamos passando por isso? Então, nós sempre queremos. Mas eu quero dizer para você que ao longo desses anos, de toda a pandemia que teve, nós nunca vivemos um tempo tão abençoado dentro da nossa casa, como nós vivemos esse período que a igreja estava fechada. Não é verdade? Quando a igreja estava aberta, eu não dormia. O máximo que eu conseguia dormir por noite era 1 hora. Eu era uma dor imensa na alma, de preocupação, de como que vai fazer isso, de como que vai fazer aquilo. A igreja me consumia. A igreja me consumia. E quando eu fiquei esses períodos sem a igreja, foi o período melhor onde eu dormia. Minha esposa disse, você conseguiu dormir uma noite. Você imagina só, quanto tempo você já passou bastante luta de sono. Então você sabe como é que é você ficar 3, 4 noites sem conseguir dormir. É difícil, é ruim, depois você não consegue nem fechar os olhos. Quando você quer descansar a mente, você não consegue. Então nós conseguimos, Deus ele fez algo na nossa vida tremendo e poderoso, quando ele trouxe para nós esse refrigério, essa paz, aonde eu podia deitar, porque embora eu me sentisse culpado, porque todo pastor deveria se sentir culpado, porque se a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, por que prevaleceu? Por que um vírus obrigou todos os pastores a entrar para dentro da sua casa?
Por que que nós que oramos, jejuamos e consagramos a nossa vida, por que que nós tivemos que passar por isso? Porque alguma coisa está errada, alguma coisa precisava ser mudada. E a Bíblia diz assim que Jesus, na sua oração intercessória, ele disse que ele intercedia por aqueles que já eram do Senhor e por aqueles que haviam de vir. E também que o Senhor é quem traz. O engraçado é que a gente olha assim e fala, olha como o nosso coração é enganoso e a nossa mente também. Quando a igreja está vazia, nós dizemos que a culpa é do pastor, e quando ela está cheia, a culpa é de quem? Mas quando nós lemos na Bíblia, nós sabemos que é Deus quem traz, é Deus quem tira. É Deus que constitui reis e tira reis. Então a culpa não está nos homens, não está na liderança, a responsabilidade é de todos. Então, se aqui dentro da igreja nós tivéssemos 40 pessoas e 10 estivessem em pecado, o que ia acontecer com a igreja? A igreja iria perecer também, porque por causa do pecado que está dentro da igreja. A família perece também, por causa de um que está pecando, a família vai pagar o preço também, porque está todo mundo junto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então aqui, Acabe, ele fez uma aliança com as trevas. Então nós precisamos romper a aliança com as trevas. Aí Elias precisou agir de uma forma sobrenatural, crer num Deus Todo-Poderoso, manifestar a glória de Deus, para que os olhos pudessem enxergar o que Deus estava querendo mostrar. Ou seja, não existe um Deus semelhante ao Deus que nós servimos. Não existe um Deus tão poderoso como o que nós servimos. Não adianta você procurar numa imagem, não adianta você procurar numa estrutura metálica, não adianta você procurar num copo d'água. A presença e a essência de Deus, Ele quer habitar dentro da sua alma. Louvado seja Deus. Eu guardei para dizer isso, porque ontem eu e a Néia, a gente estava assistindo um documentário que fala de Hitler, e o quanto ele buscava as coisas que davam evidências da existência de Cristo, e o quanto os homens hoje buscam isso. E se você observar, eu gosto de assistir filme, e eu gosto de assistir o Indiana Jones. O primeiro Indiana Jones, ele foi atrás da arca perdida. Que arca que era? A arca que Moisés fez. E ali, ele encontrou no final. Eu ainda ia brincar com a Neve e falar assim, eles procuram tanto e viram perguntar para o Indiana Jones, porque ele já achou no filme, porque não encontra, ninguém sabe onde está. Aqueles que disseram que se aproximaram disso, mas o local de acesso é muito difícil. Aqueles arqueólogos que já foram lá, buscaram, eles viram lá que há dificuldade de achar, então não acharam. E nós estávamos olhando sobre o Santo Graal. O Santo Graal, que eles dizem é que José de Arimateia, que emprestou o túmulo para o sepultamento de Jesus, ele foi lá, quando desceu o Senhor Jesus Cristo, ele foi lá, do lado que foi furado, ele foi lá e encheu uma taça daquele sangue que estava saindo do lado, que era sangue e água. E ele fala que é o Santo Graal. E a Bíblia diz assim que o sangue é vida. Então alguém de posse de um sangue natural de Cristo tem todo o poder. Os filisteus roubaram a arca do Senhor, porque eles diziam assim que representava Deus, era o símbolo da presença de Deus, e todo exército que tinha aquela arca saía vitorioso da guerra. Então eles foram lá e roubaram para si aquela arca, para ficar dentro em Gaza, não é Gaza, oh meu Deus, fugiu o nome, Gate, para que ficasse lá, na estrutura, no templo de Dagon, porque assim nós vamos sair vitoriosos. E eles pegaram aquela arca e colocaram dentro do templo de Dagon. E a Bíblia diz que durante a noite, a estátua, quando levantou o dia, a estátua estava caída na presença da arca do Senhor. Passado uma outra noite, eles foram lá colocar sacerdotes de Gade, foram lá colocar a imagem de volta no lugar. Depois, quando amanheceu o outro dia, estava com a cabeça cortada e as mãos cortadas diante da arca. Na mão errada não vai funcionar. Só que aí eles pegaram a arca e devolveram a arca
Como pagamento disso, eles tiveram que Deus lançou uma praga de hemorroida em todos eles, no país dos filisteus, e eles tiveram que devolver a arca com peças de ouro desenhado a doença que eles tiveram. Então você imagina uma carroça cheia de imagens de ouro com a inflamação da hemorroida. Então você imagina como que foi essa cena. Você tem que ali desenhar aquilo que... Então, quem foi o modelo para isso? É uma coisa muito difícil de a gente parar para analisar. É bem complicado. Mas a gente sabe que a arca foi colocada em cima de um carro de boi, e aquele carro de boi levou a arca até a cidade dos levitas. E quando chegou lá, eles receberam aquele ouro, eles pegaram a arca, colocaram de volta no lugar, e a glória de Deus foi manifesta. Então, ali não adianta a gente ficar buscando a arca. Não adianta a gente ir atrás do Santo Graal, que alguém diz que ali está o sangue. Eu ainda ia dizer isso para ele. Falei, tudo isso é imaginário. Não existe nada disso. Por que eles não tentam achar o corpo de Moisés? Você sabe por quê? Porque não estava lá. Moisés, no meu modo de ver, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado para estar com o Senhor. Satanás, ele já tentou localizar o corpo de Moisés, ele não encontra. Então não adianta a gente ficar buscando em coisas, em situações, sendo que a solução está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é pessoal. Não adianta, são coisas que a gente sabe, que a gente entende, que a gente vê e que a gente sente. Não é coisa assim que você vai lá e toca. O que nós vivemos aqui não é aquilo que nós tocamos, mas é aquilo que nós sentimos. Nós não sentimos que Deus está aqui, que a gente pode tocar nele, mas nós sentimos que ele se faz presente, porque o nosso sentimento, o nosso coração sente que ele está aqui. E se ele está aqui nesta manhã, ele está dizendo para mim e para você. Ele disse para mim isso ontem e eu chorei. E Deus falou para mim assim, eu não estava te punindo. Nesse período que a igreja ficou fechada, eu estava te poupando de tudo aquilo que estava vindo sobre a humanidade. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Feliz e chorei diante de Deus. Falei, Senhor, obrigado. Porque eu me senti culpado. E o Senhor falou para mim, você não é culpado. Eu não estava te punindo, eu estava te poupando, para que você pudesse hoje estar testemunhando. Nós sabemos que houve pastores que morreram porque foram fazer o que tinham que fazer. E morreram muitos. Lázaro, aquele cantor, faleceu. Uma pastora reuniu todos os seus membros dentro da sua casa. Ela e o esposo faleceram de Covid. Ou seja, um momento onde Deus falou assim, eu quero te poupar, e você não, porque é o chamado, eu entendo o meu chamado, eu sei do meu chamado, eu sei o que Deus requer de mim, mas agora está dizendo para eu ficar sentado, para eu ficar quieto e cuidar da minha casa. Então eu voltei os meus olhos para dentro da minha casa, e Deus começou a suprir as nossas necessidades segundo aquilo que era a vontade dele, dentro da minha casa. A fonte ele abriu dentro do meu lar. Eu creio que ele vai abrir uma fonte dessa água viva dentro da sua casa, para que ele supra cada uma das suas necessidades. Primeiro vem o sol e vem a seca, para que depois venha a abundância e venha a água. Amém? Quanto mais seco, mais rachada a terra. E quanto mais rachada a terra, mais profundo a água vai entrar. Às vezes nós estamos no meio de uma luta e nós achamos que nós não vamos sobreviver, mas parece que está abrindo tudo, está abrindo porque Deus ele vai querer alcançar o íntimo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai na medida da alma com o Espírito. Você pega um copo d'água e põe um pouco de óleo e você veja aquela divisão entre água e óleo. Deus ele vai naquela divisão onde ninguém consegue tocar.
Mesmo que você queira tocar na divisa da água com o óleo, você não consegue, porque se você enfiar o dedo por aqui, todo mundo faria isso. Se você misturar, não vai misturar, mas você não consegue tocar na divisa. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele consegue chegar na divisa da alma com o Espírito, ele consegue discernir o pensamento humano, ele consegue saber o ponto certo, o ponto chave, aonde precisa ser mudado, ele consegue tocar no lugar certo, para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer a transformação, para mudar a sorte. Louvado seja Deus. Ele sabe aonde tocar. Quando ele fala isso, ele diz ao profeta: agora você ora para que haja chuva. Ou seja, o mesmo que orou para que parasse de chover, foi o mesmo que orou para que a chuva caísse. O poder estava na vida de Acabe? O poder estava na vida de Jezabel? Com todos os 840 profetas de Baal que ela tinha? Não. O poder estava na vida de um homem, porque Deus escolheu aquele homem para fazer toda a diferença. E como é que ele era reconhecido? Era o anarquista, aquele que vinha para trazer anarquia, ou seja, é o rebelde, é aquele que tudo ele é contra. Se você é de Deus, o que é do mundo para você vai te incomodar. Se você não é de Deus, você consegue se adaptar, é igual o camaleão. Camaleão, aonde ele estiver, ele se adapta à cor do ambiente. E nós não somos crentes camaleão, nós somos crentes raiz, ou seja, que o mundo nos incomoda, e nós incomodamos ao mundo. Por que as pessoas querem tanto, ouvindo esse documentário, por que Hitler queria tanto acabar com a igreja? Porque era o confronto contra eles. Por que o presidente atual, ele quer combater a igreja e a família? Porque vai contra aquilo que eles têm como ideologia. Eles acham que as coisas precisam ser assim, mas não são. Vai encontrar resistência. Nós somos uma resistência espiritual contra aquilo que é do diabo. Amém? Porque se nós não formos a resistência, o diabo vai entrar dentro da nossa casa, e o que aconteceu comigo vai acontecer com meu filho, vai acontecer com a minha neta, vai acontecer com todo mundo. Agora, quem tem que bloquear isso sou eu preciso ser essa barreira de contenção. Eu que preciso ser essa resistência, para que a minha família seja abençoada. Repete comigo: é nas minhas mãos que está o poder de Deus, para que eu possa abençoar a minha casa. Amém? Agora diga assim: meu marido pode até trabalhar, meu marido pode até ganhar bem, mas a bênção está nas minhas mãos. Sou eu que abençoo a minha casa. Sou eu que abençoo aos meus filhos. Eu sou o crente na minha casa. Eu é que tenho que ser a diferença. Então, mesmo que todo vendaval esteja acontecendo, eu sou a diferença nessa casa. Você pode dizer isso quando entrar dentro do seu lar: eu sou a diferença nessa casa. A Bíblia diz assim: porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. E vendo o testemunho do rei Davi ontem falando para Salomão, ele disse assim que ele cometeu um erro gravíssimo aos olhos de Deus, mas Deus o perdoou. Deus o perdoou porque ele se humilhou diante de Deus, e Deus reconheceu a sua humilhação e retirou dele a condenação e trouxe vida sobre a sua vida, e escolheu seu filho Salomão para ser seu sucessor. E ele disse assim: agora eu entendo que Deus perdoou a minha vida quando ele escolheu você, que é o segundo fruto do primeiro erro. Amém? Então Deus perdoou. Se Deus perdoou, nós não temos que ficar olhando para trás e ficar buscando aquela culpa de volta.
Eu não tenho que ficar buscando aquela culpa de volta, porque Jesus já me perdoou. Amém? Você não precisa ficar relembrando, trazendo de volta a sua memória, os seus erros. Por quê? Porque Jesus já te perdoou na cruz do Calvário. Olha o preço que foi pago. Então, se Ele já te perdoou, já está perdoado. As consequências, por exemplo, eu fumei. A consequência por fumar 15 anos, elas vêm depois da idade. A idade vai avançando, a consequência vai vir. Então, a maneira como nós levamos a nossa juventude, quando chegar na velhice, vai ser cheio de dor, vai ser assim, vai ser assado. Por quê? Porque nós não pensamos, eu me converti com 30 anos, mas não tem problema. Diante de Deus está tudo resolvido, mas o seu corpo vai sentir a idade. É a consequência daquilo que nós fizemos. Mas aquilo que diz respeito a Deus, a perdão, já está perdoado. Amém? Já está perdoado. O Deus não tem essa de Ele ficar remoendo o seu pecado. Não, Ele já perdoou. Agora a única coisa que Ele diz é: vai e não faz mais isso, para que você não fique pior do que agora. Então Ele nos orientou a isso. Então Elias, ele vai e buscar a Deus, porque foi ele que orou, ele que profetizou, e não veio chuva por causa da oração dele. Você acredita que a oração desse profeta é poderosa? Quem é que gostaria de orar igual a Elias? Amém? Tem gente que fala assim: eu gostaria de chegar na minha casa e minha família sumiu. Esse tipo de coisa Deus não faz, não. Será porque a família é a sua lixa. E às vezes dentro da sua família você vai ter pessoas que são iguais a você. E você vai ter que enfrentar você dentro da sua casa. E vida que segue. Aprenda com você mesmo. Eu tenho dentro da minha casa um Misael que sai. Eu tenho, porque eu sei como é que é. E por isso que eu sei como lidar. Amém? Então, a sua família é a sua lixa, Deus preparou para isso. Então, nós gostaríamos de orar igual Elias, mas nós precisamos ter prudência. Nós precisamos ter prudência naquilo que nós vamos falar. Porque se Deus está conosco, essas coisas acontecem. Ele orou e não teve chuva. Pode deixar, fique em paz, né? Ele orou e não choveu. E agora ele fala para o rei: sobe, procura um abrigo, porque vai vir chuva. E eu quero profetizar isso sobre este lugar e sobre a sua vida. Sabe esse tempo que nós vivemos aqui de solidão, de estarmos sós? Esse tempo está acabando. Nós vamos voltar a plantar, nós vamos voltar a colher, e o nome do Senhor vai voltar a ser glorificado sobre este lugar. Amém? Durante 2 quartas-feiras nós vimos uma diferença, né? Na quarta-feira passada nós vimos a irmã Estela descendo, nós vimos a Vitória aqui também. Nós vimos, Deus está agindo, né? Deus está agindo, Deus está fazendo. Sabe, eu não vou ficar correndo, fazendo, não, Senhor, assim como o Senhor colocou eu dentro da minha casa, disse que era para eu cuidar da minha família, e quando o Senhor falou, pode abrir agora, nós estamos aqui, firmes e fortes para fazer a vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa, querido, quero que você me ajude, porque depois que essa menina aqui estiver pregando, todo mundo vai oferecer uma igreja para ela. Depois que a Bruna estiver pregando, todo mundo vai falar: essa igrejinha aí, é muito pequena para você, vamos lá para outra, porque aí depois que está pronto, aí todo mundo pega. Por que não pega na hora que está o bicho pegando? Não é verdade? Eu quero ver pegar na hora que o bicho está pegando ali, sabe, do bruto. Não, depois que está lapidado, depois que já está limpinho. Não, olha, essa igreja é muito pequenininha para você. Não, o mundo é pequeno para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. O mundo é pequeno. Então nós podemos muito bem sair daqui e pregar numa casa. Deus vai usar a sua vida para isso.
para levantar as pessoas drogadas e tirar elas do local que elas estão e dizer assim: olha, tinha saída para mim, eu encontrei essa saída. E Deus tem na saída na sua vida também. Deus vai usar a sua vida, querido. Deus vai usar a vida da Bruna, vai dizer assim: você está revoltado com a sua família, eu também já estive revoltado com a minha família, eu pensei assim um monte de coisa, até o pastor sentar comigo e dizer assim: você que é o crente da sua família, mas na minha família todos são crentes. Não, mas você que é o escolhido de Deus, Deus escolheu você para passar por isso, então você faça a diferença. É aqui? Oh, Deus da glória. Não adianta gritar. Não adianta gritar. Até o ímpio está ouvindo que não adianta gritar. Não adianta chorar. Amém? Deixa Deus. Até o ímpio para na porta, mas não adianta. Então não adianta o povo também reclamar, né, do barulho, porque a gente vem aqui de manhã e acorda um monte de gente, né? Por favor. E você quer que o povo goste disso? Não. Lá vem esse pastor de novo. Do jeito que tem o pai e a mãe do Arthur que gosta, do lado pode ter gente que não gosta. Não é verdade? Então, mas é aquilo, o chamado é nosso. O Senhor falou: vai lá e toca a trombeta. Como é que você toca a trombeta? Não, é barulho mesmo, é fazer barulho. Então nós estamos aqui para fazer barulho. Amém? Se chegamos de manhã, se chegamos à noite, nós viemos para fazer barulho. Tivemos quarta-feira que os meninos foram lá e colocou uma caixa bem na frente ali, com um barulhão que era para atrapalhar mesmo. Até que uma amada de Deus apareceu e mandou: para com isso aí. Aí a gente teve sossego para a gente poder ouvir. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Amém? Então Elias, ele sobe e ele ora. E Deus faz de imediato? Não. Mas o que acontece? Ele continua se humilhando diante do Senhor. Ele continua buscando a Deus. Até que o menino sobe lá, observa e vê, ao longe existe uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Da palma, isso aqui. Não é os dedos, é só a palma. Então existe uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Como é que você tem certeza que vai vir chuva se a nuvem é tão pequena? Como é que você está vendo? Nossa, mas é tão pouco, como é que Deus vai fazer transportar isso? É a mesma coisa, você sabe, você conhece a nascente do rio Tietê? Não, mas você já viu como é que é? Ela sai um fiozinho de água. Um fiozinho de água. Quando chega aqui em São Paulo, é isso aí que você está vendo. Quando você vai para o interior, é água que em abundância. Como que um fiozinho de água na sua nascente pode gerar tanta água assim? Por que ela nasce pequena e depois ela se torna tão grande, uma fonte tão grande? Essa chuva que Deus vai trazer para nós, muitas vezes é o que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 10, quando ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal, e que desta bênção vos advenha a maior abundância. A gente acha que é um monte de coisa, mas é a partir de uma situação, através de uma porta que Deus abre, há o suprimento para toda a casa. Uma. Então uma fonte, uma nuvem, houve uma grande chuva. Isso é sinal que o Senhor, nós estamos incomodando, senão o inimigo não estaria logo cedo fazendo essa barulheira. Amém? Então a palavra de Deus diz que através de uma nuvem pequena, mas houve chuva.
houve bênção. Se cumpriu a promessa que Deus fez através do profeta. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Há uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem sobre a sua vida. Sobe, come e deleita, porque vai cair chuva de bênção dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Consegui transmitir ao seu coração? Amém? Isso é bom. Louvado seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta manhã na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor amado, pelo teu reconhecimento, Pai amado, às nossas atitudes, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor amado, pelos momentos de privação. Eu quero te agradecer pelos momentos de solidão, os momentos, ó Pai amado, em que tivemos só nós aqui, ó Pai amado, cultuando a Ti, ó Pai. Mas eu quero, Senhor amado, te agradecer muito mais, ó Pai, pela vida, pela saúde da minha esposa, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, pela minha casa, Pai amado, pela casa da irmã Bruna, pela casa da irmã Gislene. Eu quero te louvar, Senhor amado, por todos aqueles, ó Pai, que fizeram parte desse ministério. Eu quero te louvar, mas também quero, Senhor amado, pedir a tua direção, para que possamos, Senhor amado, semear, ó Pai, semear a tua boa semente, e ver, Senhor amado, os frutos crescendo, e ver, Senhor amado, o teu nome ser glorificado, e ver vidas, Senhor amado, sendo abençoadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nesta manhã nós te louvamos, nesta manhã nós bendizemos o teu nome, rogamos a Ti, ó Pai, que tenhamos um restante de domingo abençoado, uma semana muito abençoada diante de Ti, ó Pai, próspera e saudável diante da Tua presença, e que o Teu nome, Senhor amado, sobre cada vida seja glorificado. Abençoa, Pai amado, a vida da irmã Vilma, da sua família. Ela não pode estar conosco nesta manhã, ó Pai, mas enche ela com a Tua graça, capacita ela, Senhor amado, através do Teu Santo Espírito, e prospera, Senhor amado, o trabalho das Tuas mãos, e o Teu nome sobre ela seja glorificado. É o que eu te peço nesta manhã, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Não vai embora sem me dar um abraço.